hoje eu digo graças a Deus. Graças a Deus. Dá para ver que a história mesmo é muito longa, mas foi assim contando vários episódios, né, de vivências de antes de ter conhecido a Cristo. Ainda um momento da sua vida que você considerou muito difícil. Acredito que todo mundo tem aquele momento na vida onde acha que acabou, é aqui, já não tenho esperança, não tenho o que fazer. Podia nos contar como é que foi para si, como é que lidou com isso? É emocionante lembrar. É engraçado quando a gente tenta lembrar e os nossos olhos quase se enchem de lágrimas, porque eu hoje prego, ministro a palavra, e parte do que eu ministro não é apenas teorias, não é apenas coisas ouvidas ou recebidas de livros ou de ministrações de outras pessoas, mas parte da própria história. E um dos momentos mais tristes é sentir-se órfão mesmo com pais. E eu vejo muitas pessoas nessa mesma realidade, mas para mim foi uma das realidades mais difíceis. Eu tinha pais e eu acredito que os meus pais, eles me amavam e me amam e deram o melhor de si. No entanto, eu me sentia como se órfão e me sentia como se rejeitado, como se os meus próprios pais não me amassem e não gostassem de mim. Este foi o episódio que durante muito tempo acompanhou a minha vida. Essa falta de esperança, essa falta de vida em mim mesmo, buscar satisfação nas coisas exteriores. Então, o álcool, as amizades, as fantasias eram um escape. E para mim era tipo que esta é a vida, isso vai terminar assim. E eu não tenho ninguém que possa me ajudar a mudar esta condição. Então, mesmo as pessoas estando ali, e às vezes, e eu digo isso hoje, depois de uma cura vinda da parte do Pai Celestial, que às vezes nós pensamos que ninguém se importa conosco, porque na verdade este vazio está dentro de nós. E por ter sido um período longo, foi um período que eu perdi esperança, eu perdi sonhos, porque vindo de uma família muito necessitada, eu acreditei que não havia possibilidade de alguma coisa mudar. E isso foi doloroso por muito tempo. Foi doloroso por muito tempo. Uau! Que história! Eu realmente estou sem palavras, né? Eu achava que ia estar aqui a fazer várias perguntas, mas ouvir essas palavras e o quanto elas carregam algo e saem de dentro é realmente impactante. Avançando, eu gostaria de saber como é que foi a virada. Ouvimos aqui contar sobre um momento muito difícil, um momento de muita dificuldade, mas como é que foi a virada? Como é que foi encontrar a Jesus? É engraçado que, olhando para a infância e olhando para a juventude, há uma jornada aqui de uma infância de muita necessidade, de uma infância de muita dificuldade. Eu me lembro que nós precisávamos de fazer as nossas próprias mochilas para pôr o caderno escolar. Quando eu falo de fazer nossas próprias mochilas, porque nós tínhamos que buscar Michel
e tecer e fazer pasta escolar. E às vezes nós tínhamos que usar o plástico, o famoso plástico de 2 meticais hoje, mas era o plástico. Às vezes esse plástico também faltava e nós pegávamos o caderno na mão e nós íamos à escola, andávamos longas distâncias e não tínhamos nem sequer um palo de chinelo. Algo engraçado que acontecia é que no verão nós tínhamos que caminhar e era um sol escaldante e às vezes você tinha que correr, pousar os pés onde tem um capim para arrefecer um pouquinho os pés para depois continuar e andar e chegar na escola e poder aprender a escrever. E nós estudávamos com o famoso chaminé, candeeiro, e às vezes, mas tínhamos que estar ali e fazer o TPC, etc, etc. Dentre várias outras coisas. Então, olhar para a condição e depois olhar para essa digressão espiritual e ao mesmo tempo olhar para a situação que acompanhou dessa orfandade, de alguma forma eu estava à procura de algo e não sabia o que é. Mas dou graças a Deus por ter conhecido a Cristo já com juízo e com uma idade suficiente para entender que isso é o que eu sempre procurei. Então, eu estava à procura, eu fui a uma igreja, fui para outra, mas não tinha ainda um encontro com Jesus. Já tinha feito a minha primeira licenciatura e quando recebi o convite, a outra parte da história talvez eu conte depois, eu recebi um convite como, ok, nada vai mudar mesmo, isso já é assim, mas houve a insistência para, não, é só um culto, é só ir. E eu fui para o culto, como quem está aí para agradar a quem convidou, né? E quando fui para o primeiro culto foi estranho porque tinha pessoas chorando, estranho, tinha pessoas caindo, estranho, tinha uma mensagem que parece mexer com alguma coisa que tinha a ver comigo, mas eu não queria aceitar. E era tudo estranho. E para mim era, que coisa. E era tipo, ok, vai terminar o culto a que hora? Tem que sair, tem que ir para casa. E não volto mais para aqui, porque é tudo estranho, não é, esse ambiente não é para mim. Mas o engraçado é que depois de ter saído daquele culto, algo foi falando no meu coração e cobrando que eu tinha que voltar para o culto seguinte. E no culto seguinte, eu não precisei da pessoa que me convidou. Eu fui sozinho, como quem diz, eu quero ir ver. Acho que eu não vi bem, ou eu não estava lúcido naquele dia, ou não entendi o que estava acontecendo. Então eu fui de novo. Mas esse de novo é que foi a virada, né? Porque é ali onde a história começou. Em que parecia que o pregador estava a falar diretamente comigo, estava a falar da minha história. Parecia que alguém tinha contado para ele tudo sobre a minha vida. E ele estava sendo usado por Deus naquele momento para fornecer o descanso, oferecer, dizia, o descanso, a esperança, a paz, que era o que eu mais precisava. Quer dizer, eu era uma pessoa que, estudava, corria, fazia e parecia muito alegre, mas no fundo eu estava a precisar de algo dentro de mim. E aquela ministração foi uma resposta da parte de Deus. E eu queria entender um pouco mais sobre esse que pode me dar a paz, esse que pode me dar o descanso, esse que pode me dar a esperança, esse que pode resolver. Mas ao mesmo tempo eu conseguia sentir um refrigério. Não era só o desejo, mas era algo que descia a alma e trazia uma paz.